Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Suspiros, ais e tormentos, imaginações e cuidados. Suspiros, ais e tormentos, imaginações e cuidados. É o manjar dos amantes quando vivem separados. É o manjar dos amantes quando vivem separados. Se o meu bem soubesse que o meu peito sente eterna amizade de uma saudade. Ai, dá-me um beijo para matar desejo, se for de vontade. Ai, dá-me um beijo para matar desejo e tanta saudade. Maldito do ciúme é um fogo abrasador. O maldito do ciúme é um fogo abrasador, aonde não há ciúme. Como pode haver amor aonde não há ciúme? Como pode haver amor? Se o meu bem soubesse que o meu peito sente eterna amizade e uma saudade. Ai, dá-me um beijo para matar desejo, se for de vontade. Ai, dá-me um beijo para matar desejo, se for de vontade. Ai, dá-me um beijo para matar desejo e tanta saudade. Pedro Mestre é um dos pioneiros do projeto que salvaguarda o cante alentejano. Pedro é mestre do nome e de atitude e, por isso, hoje regressa ao Germano Campos Entrevista aqui da RDP Internacional para falar de Mercado dos Amores, o seu mais recente trabalho. Muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Para além do valor cultural deste disco, este assinala também 25 anos de carreira, certo? 25 anos a cantar, certo. Pode-se fazer um balanço deste teu trabalho desde 1994? Sim. Neste caso,
Eu inicio muito mais cedo, porque eu lembro-me de ser criança, já cantava e tudo mais. Daí que... Mas cantavas o quê? Já canta alentejano ou era outras músicas? Melodias que eu ouvia a minha mãe, que eu ouvia os meus avós, que eu ouvia às pessoas da aldeia de onde eu sou natural. Que é? Que é a aldeia da Sete, Freguesia Santa Bárbara de Padrões. Eu já percebi que há gente que diz de Sete. Ou do Sete. Então não, é da Sete. E fica aonde? Fica na Freguesia Santa Bárbara de Padrões, Castro Verde, mesmo lá para o Baixo Alentejo, já quase perto do Algarve até. E eu, desde muito novo, que ouvia as cantigas ali na rua, porque sou do tempo e tive o privilégio de ter nascido no seio de uma família que conversávamos e ouvíamos histórias e tudo mais. E assim foram surgindo melodias que eu fui aprendendo e o gosto também por elas e por ouvir os mais velhos, principalmente, que eu acho que é a partir daí que tudo começa. É o saber escutar. Saber escutar. E o saber escutar e entender a mensagem, não é? Pronto, daí... Mas para um miúdo de tão tenra idade, já tinhas alguma noção da importância destas músicas e do conteúdo das letras? Sim, porque na verdade as músicas que falo dessa altura eram músicas hoje seriam consideradas infantis. Eram músicas até que a minha avó cantava quando estava no tear e que depois, para entreter os filhos perto dela, ela cantava para eles. Mas eram canções de folclore ou eram canções que passavam de geração para geração? Sim, são, para já a maioria daquilo que se canta hoje são coisas bastante antigas e que se passaram. Recicladas, basicamente. Claro, são recicladas, certamente. E daí que havia aquelas cantigas que as crianças nos intervalos da escola e no recreio brincavam e cantando danças de jogo, por exemplo, este tipo de melodias que me lembro sempre de ouvir. E depois o facto também de poder viver numa aldeia pequena em que as pessoas, os homens que se reuniam na taberna e começavam a cantar, e eu saía à rua, ouvi-os e ia para perto deles outras vezes. Não na taberna, não tinhas idade sequer. Mas ia porque estava lá o meu avô, a minha avó pedia, vai lá chamar o avô para vir almoçar ou para vir jantar, e eu ia e ficava lá com ele depois. Tens saudades desse tempo? Sim, porque o mundo era bem mais pequeno e era bem mais tranquilo e agradável. Vivia-se de outra forma. Hoje, na mesma aldeia, já não se vive dessa maneira. Nem para os miúdos daquela idade? Nem para os miúdos daquela idade. Qual é a diferença? A diferença é que as pessoas estão mais distantes umas das outras, vivem dentro do seu espaço, porque já chegou as tecnologias, novas tecnologias. A eletrónica. Qualquer pessoa hoje tem televisão, rádio e internet, principalmente. E a partir dali estamos ligados ao mundo. E depois vizinhos de pé da porta que até acabam por não se cumprimentar se encontram na rua, mas através da internet, das redes sociais, acabam por dizer um olá, ou gosto muito de si, ou não sei o quê. Pedro, o pior é que isso já foi dito, até denunciado, se me permitem a expressão, por vários médicos e psicólogos, dentro da própria família, à mesa, as pessoas não falam. No restaurante, eu próprio já vi pai, mãe e 2 filhos, por exemplo, todos metidos com a cabeça baixa para o telemóvel. E se calhar até se comunicam em mensagem. Por ali. Eu acho que isto chegou a um exagero. É uma falta de... Eu acho que é uma falta de senso, sinceramente. Isto tem que se pôr um travão. Não sabemos que é de todo importante para comunicarmos para o nosso dia-a-dia, para o nosso trabalho. É uma ferramenta útil. Nós não podemos usá-la em demasia. E ela não pode nunca tirar o lugar àquilo que foi, na verdade, o meu princípio de vida, em que eu guardo memórias de conversas e de convívios à mesa, porque a cozinha, por um alentejano, é onde recebe os convidados, é onde se recebe as visitas, e histórias, e normalmente histórias engraçadas e décimas, e poesia, e cantigas, que acabavam por depois criar ali um ambiente agradável, divertido entre
pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos e por aí fora. Criavam-se basicamente ali laços de ternura. Laços de ternura, principalmente, e aprendia-se muito. Eu acho que eram ensinamentos que de uma forma leve se estavam a transmitir. Tu perguntavas tudo ao teu pai e à tua mãe? Ainda hoje, ou até há alguém que seja sábio para mim, eu pergunto aquilo que seja necessário. E às vezes é preciso saber ouvir, esperar e deixar que converse, porque uma conversa vai responder a todas as nossas dúvidas e todas as nossas questões que possamos ter. Houve alguma pergunta, digamos, mais malandreca cuja resposta gostavas de saber, mas tinhas algum receio de colocar em cima da mesa, temendo uma resposta menos agradável? É aquele tipo de perguntas que às vezes surgem conversas junto de crianças e que na verdade... Os bebés ainda vêm de Paris. Pois, ainda a cegonha trazia os bebés. Mas havia uma série de perguntas ou de conversas, assim dizendo, que surgiam nesses momentos, principalmente entre homens, e que não se privavam pelo facto de estar uma criança, porque achavam que na verdade ele não entende do que estamos a falar, e às tantas depois surgiu uma pergunta e a resposta depois era dada com alguma dificuldade, ou então soltava logo uma risada e abria-se o esquema e entraria na conversa. E isso acontecia muitas vezes, até com homens mais velhos, em ambientes de grupos onde eu ingressei logo. O primeiro grupo que eu integro foi um grupo infantil, que não havia este tipo de conversas, eram crianças. Mas logo depois eu vou para um coral de homens, adultos, Ganhões, em Castro Verde, e aí sim haviam essas conversas de homens, conversas... Então tu eras o mais pequenino no meio daqueles todos? Sim, durante muitos anos eu fui, não a mascote, mas porque eu já assumia um papel de responsabilidade e nunca fui mascote, mas era o mais novo de todos. No meio de homens que tinham idade de ser meus pais e até meus avós, alguns deles. E aí começa aquilo que eu considero o momento em que canto de forma organizada e a fazer apresentações em palco. E a partir daí marcam e comemoro 25 anos. Ora, são várias vidas do cante, e aí sim, um início em que a maioria eram homens já feitos, homens de barba rija, com idade avançada, e eu uma criança no meio deles todos. E às tantas chegávamos a um lugar qualquer e até havia pessoas que me perguntavam: mas olha, um rapaz, olha um moço aí no meio dos homens, assim que se diz na província. E às tantas: mas você gosta de cantar com os homens? Olha, ele até faz uns pontos, faz uns altos, até faz ali umas partes sozinhas. O rapaz até tem jeito. E eu ouvia estas e havia sempre aqueles que tinham algumas dúvidas e acabavam por dizer assim: vamos ver até quando é que ele se aguenta, vamos a ver até quando é que ele canta connosco e se mantém aqui no grupo. E o que é certo que foi até os dias de hoje, embora depois com outras formações a juntar homens que eu sabia que tinham capacidade para cantar e a formar grupos corais novos e por aí fora. E depois surge a possibilidade, que vou marcar aqui os pontos mais importantes no meio de todos nestes 25 anos, surge a possibilidade de levar o canto para as escolas, de eu próprio aí já me preocupar com como sensibilizar a minha geração, que quando eu começo criticavam. Hoje até poderia ser. Porque era um rapaz, um colega de escola, de turma, que preferia pôr um chapéu na cabeça e ir cantar com os velhos do que ir jogar futebol, por exemplo, ou do que ir esconder na esquina mais recatada para fumar um cigarro, por exemplo. E eu preferia estar com os mais velhos e aprender e ouvir falar daquilo que me tinha seduzido e fascinado. E então
até ouvia algumas críticas e fazia um troço de mim. Provavelmente seria bullying nos dias de hoje, não é? Mas nunca nada disso me deteve e nunca nada disso me fez voltar atrás. Mas perdeste alguns amigos da escola por causa disso? Podem não ter sido perdidos, mas que metiam-me de parte, porque às tantas depois até o meu avô canta lá com ele, e se ele ver que eu fumo, vai contar o meu avô. Este tipo de coisas assim aconteciam. Mas isso não te deixava intranquilo? Não, porque cada um fazia o que gostava. E não me preocupava, porque eu sabia bem aquilo que queria. E isso é importante saber, que quando sabemos o que gostamos e o que queremos, tudo o resto acontece porque tem que acontecer, mas não me preocupa. E era exatamente isso que sabias que seria a tua vida? Não, mas era aquilo que eu sabia que gostava na altura. Na altura? Naquele momento? Eu gostava de estar ali, eu gostava de os ouvir, de ouvir os mais velhos, eu gostava de cantar com eles, eu gostava de cantar. E sabia que se ganhasse um maior conhecimento em torno... E confiança? E confiança, podia depois também dar-me um outro estatuto naquele ambiente. Claro. Pedro, já agora deixa-me perguntar, esses homens bem mais velhos do que tu na altura, qual era o tipo, primeiro, de instrução que tinham e qual era o tipo de preparação e de educação musical? Nenhuma. Autodidatas. São espontâneos? Eles. Sim, a maioria espontâneos, ou todos eles espontâneos. Traziam uma escola também de vivências com outros homens mais velhos. Em tempos, todos eles tiveram o mesmo processo que eu. Claro, era de geração para geração. Ou eu tive o mesmo processo de aprendizagem que eles. A ouvir os mais velhos, a conviver em ambientes em que o canto surgia, e eles já não, ou eu já não como eles, por exemplo, nos trabalhos do campo, que muitos desses homens não estudaram, não aprenderam a ler nem a escrever, porque tinham que ir trabalhar para ajudar em casa. E então, nesses lugares de ajuntamento de muita gente, o canto surgia. Ou porque no caminho do trabalho, ou porque depois, à hora do almoço, que paravam para almoçar uma sorda logo cedo, ou porque à volta para trás, e até porque alguns deles, como já trabalhavam, já tinham 15 anos, já iam à taberna, acompanhados dos pais ou dos avós, e nesses momentos havia canto sempre. Ainda hoje assim é. E era nesses lugares que se experimentavam os moços que começavam uma cantiga, que começavam a fazer harmonia com vozes de chamadas de altos e por aí fora. Então, a formação dessas pessoas era esta, que na verdade foi a mesma que eu tive ligado ao canto mais puro e duro da tradição. E pronto, e o meu circuito passa um pouco por todos esses momentos que há 25 anos atrás aconteciam com maior frequência em relação aos dias de hoje. E aparecendo essa possibilidade, eu já aí nessa altura tinha noção de que os jovens da minha idade não iam à taberna, não conviviam com os mais velhos, porque já tinha chegado as novas tecnologias. Um outro tipo de brincadeiras, jogos, como por exemplo Tetris e esse tipo de jogos assim que começaram nessa altura, e que os mantinham em casa, e que depois aqueles que os pais até eram imigrantes, como também era o meu caso, já tinham um computador, e agora vamos saber como é que conseguimos ter internet. Posso não ter em casa, mas tenho na escola, e havia aqui outro tipo de ofertas que não aquela que pudesse levar a convívios com os mais velhos. Mas agora deixa-me perguntar-te o seguinte, Pedro. Se não fosse o teu caso de pessoa jovem interessada a ingressar nos corais de homens mais velhos, a tradição não poderia correr o risco de desaparecer? Eu acho que quem sou eu para falar de mim, né? Mas se eu fizer uma análise, uma visão como uma outra pessoa de fora, eu diria isso, porque alguns jovens passaram nos corais nessa altura, mas entravam num dia assim ou no outro, porque era preciso ter estômago, era preciso ter capacidade de absorção naquilo que diz respeito à maneira de ser de um homem rude do campo, que por vezes
dá-te um carinho com uma voz mais alta, mas ele está a carinhar, mas com um trocadilho. Como, por exemplo, eu fui recebido no grupo dos homens em que o senhor com quem eu fiquei ao lado, ele diz-me, olha para mim e diz-me: vamos ver se você se mantém aqui mais tempo que os outros, que chegam num dia e abalam no outro, mas com uma voz grossa e sem nada de simpatia. E eu não respondi àquela conversa. Mas tinhas algum tipo de receio? Não tinha. A respeito apenas? Eu tinha respeito, o único receio que tinha em relação a mim, que podia não corresponder àquilo que eles poderiam esperar enquanto cantador, né? Enquanto de ter capacidade de pôr a minha voz ao lado da deles, sendo uma voz... E fizeste muito bem em falar da voz. Aí a mudança de voz e a formatação da voz para o canto alentejano também é fundamental. Embora eu vivi esse momento, como qualquer rapaz, homem, no masculino, mais que as meninas, eu vivi esse momento, mas a minha voz, não sei se era pelo facto de ser... grave? Grave não, por ela se trabalhar. Porque ela, quando eu era gaiato, era mais aguda. Era mais aguda. A minha voz até era muito semelhante à voz da minha mãe, enquanto criança. Eu fiz essa mudança, mas pelo facto de trabalhar a voz, pelo facto de cantar muito, não houve aquela fase que não conseguisse cantar, como eu tenho alguns alunos hoje de 15, 16 anos, que na mudanças não conseguem cantar. Desafinam, basicamente. Desafinam, é isso mesmo. Mas involuntariamente. É involuntariamente. Por muito afinados que sejam, enquanto crianças, e por muito afinados que sejam até nessa fase da mudança, eles não conseguem afinar de maneira nenhuma, porque a voz não atinge o registro. E nessa altura eu fui recebido assim, dessa maneira. Era preciso ter capacidade de absorção para entender que, na verdade, aquele cantador está simplesmente a dizer que não te vás embora, porque é importante que estejas aqui ao pé de mim, porque depois ele termina assim: e fica aqui ao pé de mim porque eu gosto de estar ao pé dos mais novos, porque só assim me sinto mais novo. Ele termina a dizer isto, e na verdade isto é um elogio. Isto é receber de braços abertos, mas dito por um homem rude do campo, que na verdade nada de sensibilidade tem, mas que é para me acolher. E tanto ao quanto que hoje é um cantador que se orgulha bastante de cantar comigo e com quem falamos muito, e que está constantemente a pedir-me para venha ter comigo para cantarmos, porque está em casa. Ele ainda recorda os tempos de miúdo? Sempre. Tu, miúdo, lá no início dos coros. E é raro a vez que estamos juntos que não se fale de uma história ou outra vivida por nós. Porque eu passei a ser um deles. Né? Quando é que se deu a aceitação? A partir do momento que eu começo a cantar e a dar-lhe a saber a eles que, na verdade, estava a aprender aquilo que eles me estavam a ensinar de uma forma muito natural. E começo a demonstrar depois, não naqueles momentos de responsabilidade, que é subir ao palco e agora vamos ter que cantar aquilo que está preparado, mas naqueles momentos de convívio que depois há sempre o jantar, a viagem, horas dentro de autocarros para vir cantar a Lisboa, para ir cantar ao Porto, para ir cantar por país inteiro, para o país fora. E nesses momentos, sim, aconteciam aquele canto espontâneo em que quem lhe apetecesse cantar, cantava. E eu nesses momentos ia chegando à frente e há uma dada altura que o mestre decide que lá, na hora da verdade, eu tinha que aparecer também. E pronto, a partir daí sim, eu passo a ser um deles, e quando eu não estava, sentia-se falta, e embora eu raramente faltava, porque gostava tanto que estava sempre em primeiro lugar. Vocês ensaiavam uma vez por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana? Sim. Reuníamos uma vez por semana e depois para ensaios, e todos os fins de semana. Sexta, sábados e domingos. E de quem eram as músicas? Na maioria do conhecimento de todos, músicas do cancioneiro tradicional. Não havia autores, nem compositores. Havia, sim,
Quer dizer, alguém foi, não é? Alguém criou aquela obra, mas ninguém são anónimos. Perde-se no tempo, porque na maioria das modas já eram velhas quando aqueles homens as aprenderam. Claro, na tua opinião, estamos a falar de que século até? Eu acho que muitas delas, eu acredito que tenham surgido no início do século XIX. Eu acredito que sim. Porque até aí, aquilo que nós cantamos hoje poderá ter surgido nessa altura. É uma estilização desses cantos puro e duros? Sim, sim, porque a tradição faz todos os dias, podemos assim dizer. E, de certa forma, todos os dias, em cada momento, em cada situação, há uma adaptação. E os grupos corais, quando começam a cantar daquela forma, agarrados uns aos outros, juntos para uma apresentação, começa o canto a ganhar aquela forma de ser e de estar mais monótona, mais parada e mais lenta. Porque há uma série de modas que nós encontramos a mesma peça, mas mais ritmada, mais viva, porque eram modas que se cantavam até para dançar. O que é um bocado estranho no canto alentejano. Sim, mas é estranho hoje. Mas nessa época não era. É como começar o primeiro instrumento a acompanhar os fadistas foi o piano e não a guitarra. Por exemplo. Não é? E então, nessa altura, havia mais quem tocasse a viola campaniça e até falo, provavelmente, um passado recente. Mas aqui estamos a falar de coros com acompanhamento de uma viola ou coros sem acompanhamento de qualquer tipo de instrumento. Nessa altura não havia muitos coros ou corais. Nos anos 30 não haviam grupos organizados. Havia um ao outro por região. Havia 5 grupos de pessoas que se juntavam para cantar. E não havia distinção. Tanto eram homens como mulheres. Não é? Agora, depende do lugar. Por exemplo, num baile de roda, os rapazes e as raparigas solteiros cantavam juntos. Nos trabalhos da monda, as mulheres e alguns homens, porque era um trabalho mais feito por mulheres, as mulheres e alguns homens também cantavam. As mulheres também iam para a ceifa, um trabalho que era necessário mão de obra. Isso, e ainda bem que falaste nisso. O canto alentejano é exclusivamente ou maioritariamente masculino? Porquê que as mulheres não... É maioritariamente masculino, não é exclusivamente. Porquê que as mulheres não entram? É porque... com mais força. Agora já entramos aí numa outra época, que é o Estado Novo, que no tempo da folclorização... Estamos a falar anos 40, basicamente. Por aí. Acaba por o cante ser procurado na taberna. E o papel da mulher era estar em casa e cuidar da família. Se tivesse filhos, já não sai à rua a não ser alguma lida da casa. E sim, quando há necessário mão de obra, a mulher vai também para o campo trabalhar. Mas a mulher não ia à taberna. E não ia... Parecia mal. Nem sequer se pensava nisso. A mulher assim casava, colocava um lenço na cabeça e acabou, é uma velhinha. Era assim que era no Alentejo. E hoje nada que se pareça, não é? Mas nessa altura, quando havia uma representação do cante, até há uma carta escrita que diz que os homens a representar a região com trajes etnográficos, com etnografia, que onde é que se juntavam para cantar? Na taberna. Só estavam homens. Na taberna só iam homens. E então só os homens é que cantavam. E depois, quando há essa solicitação, só há um exemplo de mulheres que vão numa formação de cante, que é nos anos 40, precisamente, à Casa do Alentejo, num evento a convite da professora Armando Lessa, que até há um livrinho que registra esse momento, em que saem 3 ou 4 mulheres com 9 ou 10 homens e um harmónio para cantar uma outra realidade. E, por incrível que pareça, essas pessoas saem da margem esquerda
de Vila Verde de Ficalho, da raia com Espanha, em que provavelmente eles andavam um bocadinho mais à frente do tempo, em que por influências da vizinha Espanha não havia a mentalidade de que as mulheres têm que se fechar em casa. Estamos a falar do outro lado da fronteira. Estamos a falar ainda do lado de cá da fronteira, mas da margem esquerda do Rio Guadiana, próximo da fronteira com o Rosal de La Fronteira. E em Vila Verde de Ficalho vem um grupo de cantadores com 4 ou 5 cantadeiras acompanhadas de um harmónio, vêm à cidade. São provavelmente as únicas mulheres a vir cantar, a vir mostrar cante à capital nessa época, anos 40. Depois, só mais tarde, já nos anos 70, provavelmente até depois do 25 de Abril, é que as mulheres passam e vem um grupo de Castro Verde, misto também, para cantar a Casa do Alentejo. E esses grupos ainda existem? Não. Eram grupos, na verdade, espontâneos. Eram grupos que, pelo facto de ser pessoas que bons intérpretes do cante, que se juntavam e iam porque alguém solicitava que fossem. Quer dizer, tanto rapidamente nasceram como rapidamente morreram. Morreram, sim. Embora eles podiam juntar-se outra vez para cantar, mas se calhar já não eram aquelas pessoas. Eram outros que podiam estar disponíveis, eram outros que poderiam ter vagar para tal. Agora, a partir daí, sim, começam a surgir grupos corais por todas as localidades, principalmente por vilas de maior dimensão. Como é o caso, por exemplo, em Castro Verde, até Beja, que a cidade de Beja tinha, nos anos 30, alguns grupos infantis. Depois a Cuba, Ferreira do Alentejo, Serpa, que foram onde começaram a surgir logo os coros organizados. E aí sim já tinham outra forma de ser e estar, já se reuniam depois nas ditas casas de povo. Exatamente. Já agora, Pedro, de onde é que vem a coreografia? A coreografia, como assim? Os braços dados uns com os outros. Não se sabe dizer. Que é isso que nós... Também é uma das imagens de marca. É porque, normalmente, a maioria dos homens, quando cantavam, eles até faziam uma roda de homens. Faziam um círculo. Ficavam em roda, olhavam uns aos outros e cantavam assim. Agora já não fazem isso. Agora é raro. A não ser que... Agora apresentam-se em fila. Agora apresentam-se em fila e juntos. Na verdade, abriram a roda e fizeram uma fila. Ou 3 ou 4 filas. E depois aquela cadência, eu levo-me a crer até que pudesse estar associado também ao Alentejo Celeiro da Nação. As searas ondular, que marcam aquele vai e vem nas tardes quentes de verão, a quando o vento sopra pelas searas. E aquela cadência de vai e vem poderá depois marcar, se calhar, esse marco que se queria fazer ver à região. E o Alentejo é o celeiro da nação. Tanto que depois a maioria dos homens já representavam-se com trajes de ceifeiros. A maioria eram assim com ceifões à frente das pernas para proteger das espigas, da semente e até mesmo dos trigos, dos cardos e pronto. Eu levo-me a crer que pode ser a recriar também aquilo que é muito provável. Se faz fazer ver com uma plantação, uma seara de trigo. Claro. Neste Mercado dos Amores, que é o teu mais recente álbum, tu recrias de alguma forma as feiras e mercados do Alentejo? Sim. De que forma? Eu tento trazer, porque na verdade esses eram eventos únicos. Era o grande acontecimento da terra, que uma vez por ano, que reunia da região e até mesmo do país, de outras regiões, como por exemplo ali, a Serra Algravia, e vinha do Algarve gente a vender frutos secos e por aí fora, na Feira de Castro, e a fruta da época. Eram grandes acontecimentos. E esses eventos duravam uma semana ou mais. No verão, basicamente? Por exemplo, a Feira de Castro era na entrada do outono, o terceiro domingo de outubro, acontecia. Então,
depois da colheita do fruto, depois do homem tosquiar a ovelha e trabalhar a lã e fazer as mantas tradicionais, toda a gente ia à feira para comprar e vender, principalmente. E às tantas acabava por, naquela altura do ano, era uma altura farta, as pessoas iam e também para se divertir. E levavam a família toda para a feira. Levavam tudo aquilo que tinham para poder fazer algum dinheiro e depois poder comprar algumas coisas que não tinham e até, por exemplo, umas botas aos filhos, calçar os filhos, comprar alguma roupa para poder depois fazer o ano que vinha em seguida. Adeus, ó feira de Castro, já te fiquei conhecendo. Leva a ponta do pau gasto, leva a ponta do pau gasto, as bordas do cu ardendo. Adeus, ó feira de Castro, já te fiquei conhecendo. Leva a ponta do pau gasto, leva a ponta do pau gasto, as bordas do cu ardendo. Foi uma cantiga cantada pelo coxo de Alfundão, uma noite no serão, às 4 da madrugada. Na caixa não tinha nada, o tempo corria áspero, com muitas nuvens no astro, e sem casa nem guarida, faço a minha despedida. Adeus, ó feira de Castro. A Zefinha, coitadinha, tocava a sua guitarra, sempre metida na farra, uma noite inteirinha. Não vejo que sou ceguinha e por isso estou sofrendo, apesar de não estar vendo, a feira estou a sentir, por tantos anos cá vi, já te fiquei conhecendo. Adeus, ó feira de Castro, já te fiquei conhecendo. Leva a ponta do pau gasto, leva a ponta do pau gasto, as bordas do cu ardendo. Adeus, ó feira de Castro, já te fiquei conhecendo. Leva a ponta do pau gasto, leva a ponta do pau gasto, as bordas do cu ardendo. Matias também andava nesta dita companhia, da Zefinha era o guia que pela mão a levava, tudo gente
deixa arrasto, alunos da mesma escola, e tanto tocar viola. Leva as unhas de pau gasto, com o cante no sentido. Já chegou o Zambujeira, sentou-se numa cadeira, ficou no grupo metido, ali ficou entretido, foi cantando e foi bebendo, pelo jeito que eu estou vendo, vou ficando embriagado, com 3 dias assentado às portas do quarteiro. Adeus, ó Feira de Castro, já te fiquei conhecendo. Leva a ponta do pau gasto, leva a ponta do pau gasto, as bordas do quarteiro. E nesses encontros de semanas haviam grandes homens que iam, os trovadores, os poetas, os repentistas, os grandes cantadores que entravam na roda do despique e que traziam novidades, que traziam acontecimentos que tinham presenciado, ou alguns deles novidades, histórias que eles criavam para impressionar os outros. Tinham essa capacidade. E muitos deles escreviam em décimas. Que depois, numa folha A4, vendiam 2 décimas, por exemplo. Vendiam mesmo às pessoas. E quem sabia ler, comprava e depois reunia uma série de gente à roda e lia para aquela gente. E aquilo era assim uma coisa do outro mundo. E muitos deles têm memorizado esses poemas, essas décimas, essa poesia, e vão transmitindo. E depois, ou serão em casa que traziam tudo isso da feira, o poeta Álvaro Pedro, o poeta Castro da Cuba, escreveu a falar de um acontecimento. Tal não aconteceu, por exemplo, uma mula que pariu um macho, uma coisa impensável, que não acontece, é rara, é uma dávida do outro mundo. Pronto. E os poetas desenvolviam sobre isso. Pelo buraco da chave, porém a costureira pelo buraco da chave. Ela estavas o casuca, ela estavas o casuca, esta porta marcial. Ela estavas o casuca, ela estavas o casuca, esta porta marcial. Esta porta não se abre, ela é muito má de abrir.
estavas o cazuca e era já de madrugada. Já de madrugada e era o nascer do sol. Já de madrugada e era o nascer do sol. Ela estavas o cazuca e ela estavas o cazuca e o pudão era um pó. Ela estavas o cazuca e ela estavas o cazuca e o pudão era um pó. Os músicos da Sociedade Filarmónica 1º de Janeiro aqui de Castro Verde. Assim como também a viola, que muitos deles faziam-se acompanhar de uma viola, somente assim chamada, que era aquela que é hoje a viola campaniça, é uma viola de arame, que algum cantador mais afamado, numa taberna de alguém com mais posses, pudesse até ter uma viola lá, sua, parte do mobiliário da taberna, que montava uma barraca e dava algumas coroas ao tocador. Você deixe de estar aqui, come e beba na minha barraca e vá cantando. E era chamariz para a clientela. E os homens iam, ouviam aquelas pessoas cantar, tanto que há as quadras, que nós chamamos de cantigas, que são simplesmente 4 versos, que hoje são milhares delas que estão no cancioneiro registadas ou que são do conhecimento popular, foram cantadas nessas rodas de despique por homens, por esse tipo de pessoas que tinham a facilidade de falar em rima. E o Mercado dos Amores que eu gravo, que eu canto, fala um pouco de tudo isto. Dos bailes que aconteciam nas feiras, dos convívios entre as pessoas, de cantigas e de um trovador que está horas e horas e horas sentado num banco a tocar para as pessoas que chegam à taberna para comer um petisco e beber um copo de vinho ou uma aguardente, e que depois está saturado e canta Adeus ao Feira de Castro, já te fico conhecendo, leva as unhas de pau gasto e as bordas de coardente. Então, isto pode até não cair bem a quem escuta, mas isto no povo é perfeitamente natural poder cantar-se e falar-se desta maneira. Tu também és autor, consegues fazer esse tipo de rimas ou não? Sim, eu também canto de improviso. Foi uma prática que eu pratiquei bastante. Adquiriste? Que eu adquiri. Mas cantas sobretudo? Canto. Muito até, porque ainda hoje acontecem estas rodas de cantadores de improviso. Nós até estamos a desenvolver uma atividade de renovação desta forma de cantar no Alentejo. E às tantas, canto aí uma décima que nesta roda do despique cantam-se amores falados. Canto de viola ao peito, trinando pontos pisados. Porque nós chamamos à escala da viola os pontos, não é? Isto na linguagem da tradição. E pronto, a partir daqui, que algumas delas são poesias da tradição, outras são
poemas. Este mote que eu acabei de dizer é meu, é de minha autoria. O outro da Feira de Castro é da tradição, sendo que, a partir deste mote, um poeta em Castro Verde, o Sr. Manuel Mira, desenvolve 40 pontos, como eles chamam. Desenvolve 4 décimas. E que nós depois musicámos, uma música do José Manuel David, a música e arranjo do José Manuel David, e que nós cantamos aquilo que chamamos Feira de Castro, que na verdade é uma história, é 4 décimas que descrevem aquilo que era precisamente a Feira de Castro nessa altura, em que os grandes nomes que referem aí eram homens que, de certa forma, conhecidos, afamados da poesia e do cantar em rima no Sul. E depois, amores ao Alentejo, amor às pessoas, amores que os homens... depois, quando se fazem homens, conhecem o facto de ser pai, cantar a uma filha, que surge uma Carolina. Pronto, eu canto aí uma série de amores e um mercado dos amores que é, na verdade, uma moda da tradição que não era cantada. E que tu recuperas. E que eu recuperei, como uma grande parte delas da tradição foram recuperadas por mim, e que depois eu faço uma homenagem a um cantador de 93 anos hoje, e que às tantas foi um grande cantador, um homem que canta comigo aí nessa moda e que faço uma homenagem. Ele faz o alto, um alto... Qual é o tema? É o Mercado dos Amores, mesmo Mercado dos Amores. Mercado dos Amores. É, e que, acompanhado de um didgeridoo, que é um instrumento que nada tem a ver com o Alentejo, que não é nosso, mas que a sua sonoridade... É barroquino? Não, é australiano. Australiano. E que a sua sonoridade, para mim... identifica o cante e que casa perfeitamente bem. São gostos, é uma opinião minha e é uma experiência que eu acho que resultou para mim. É o chamado casamento improvável. Improvável, sim senhor, que não tem nada a ver daí que, e através disso podemos divagar e pensar que há alentejanos pelo mundo inteiro. Alentejanos, e dizes muito bem, divagar. Portanto, divagar, com calma, a sua maneira de ser e de estar, sem grandes stresses. E hoje o Mercado dos Amores foi aquilo que nos trouxe à conversa mais uma vez com o Pedro Mestre, a quem eu agradeço muito. Muito obrigado. Dar-te os parabéns pelos teus 25 anos, que venham mais outros 25 e mais mercados e naturalmente mais amores. Muito obrigado. Até à próxima, Pedro. No mercado dos amores fui vender meu coração, não achando compradores, tive que pôr em leilão, tive que o pôr em leilão, cheio de penas e dores. Fui vender meu coração no mercado dos amores. Dá-me o teu que eu dou-te o meu coração, negócio feito ao teu peito, vivo meu, vivo teu, neste meu peito. Mercado dos amores
fui vender meu coração, não achando compradores, tive que o pôr em leilão. Tive que o pôr em leilão, cheio de penas e dores, foi